Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Conecta Fiotech. Vamos falar hoje de um tema muito interessante e um tema que precisa de mais visibilidade, que é o CONFIS, que é o Conselho Nacional das Fundações de Apoio, que hoje tem mais de 100 afiliadas. Para falar sobre isso com a gente, trouxemos dois convidados muito especiais, o Antônio Fernando, que é o presidente do CONFIS, e a Clarissa Silva, que é vice-presidente da FAPUR e é conselheira da Fiotech também. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Vamos começar nosso bate-papo aqui. Para começar, eu queria ir bem do básico mesmo. Eu queria perguntar o que é o CONFIS, porque muita gente acha que o CONFIS é só aquele encontro anual que a gente faz, né, no final do ano, e não entende o que é o conselho mesmo. Então, eu queria que você desse esse parâmetro aí pra gente. Na realidade, o CONFIS é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede em Brasília, né, no Distrito Federal. Ele foi criado em 18 de dezembro de 1988, antes mesmo da Lei das Fundações, que é de 94. Né? E a criação, a gente inclusive no final do ano de 2023, a gente teve o Congresso do CONFIS lá em Brasília e a gente comemorou os 35 anos do CONFIS, numa grande festa, né? E aí ele foi criado com o intuito, inclusive, de ajudar na criação da lei das fundações. Né? Então, foi um grupo que já estava preocupado que isso acontecesse e aí ele teve todo esse trabalho prévio de pessoas que se reuniram e trabalharam previamente para que isso acontecesse. E em 1994 saiu a Lei 8958, que é de 20 de 12 de 1994. Que tem aproximadamente 30 anos. Quer dizer, o CONFIS foi criado 6 anos antes. Já se organizando para aquilo que... Tentando organizar um grupo que tivesse essa preocupação, né? Tá certo. E explica um pouco pra gente como que é essa atuação do CONFIS durante o ano, que não é só esses encontros, né? Como que o CONFIS atua junto a essas fundações? Na realidade, o CONFIS durante o ano, ele se preocupa... A gente chama o CONFIS... a entidade de Brasília, mas o CONFIS é um conjunto de fundações. Né? A gente reúne hoje 101 fundações de apoio no Brasil todo. Então, a gente tem um estudo que foi feito, inclusive, para o Tribunal de Contas da União, uma pesquisa, quando a CAPES contratou uma empresa para fazer o levantamento da produção científica brasileira de 2014 a 2018. E a gente viu que todos os trabalhos que estavam ali, quer dizer, as universidades que estavam ali elencadas, todas elas tinham uma fundação de apoio que dava apoio para que essa produção científica existisse. O que é produção científica? É papel? Não, produção científica é um conjunto de trabalhos que são feitos por pesquisadores e que às vezes são traduzidos numa publicação, às vezes são traduzidos numa patente, às vezes são traduzidos num outro tipo de trabalho acadêmico, científico, tecnológico. Né? Então, o CONFIS, que é essa reunião de instituições, ele passa o ano todo trabalhando em prol das universidades, dos pesquisadores. E a gente, lá em Brasília, como presidente, né, e o vice-presidente fica no Rio Grande do Sul, tem essa, digamos assim, essa missão de reunir esse grupo durante o ano todo, para que a gente desenvolva ações que possam reunir, estar sempre com o grupo reunido. Então, por exemplo, a gente vai ter agora, já tem 3 eventos, né, marcados. O evento o Colégio de Procuradores, de 24 a 26 de abril de 2024, em Cuiabá, Mato Grosso. A 6ª edição do Encontro Norte-Nordeste de Fundações de Apoio, que vai ser em Natal, de 15 e 16 de agosto. O Encontro Sudeste de Fundações de Apoio, que vai ser sediado na fundação lá de Niterói, né? E que vai ser até o mês de julho, e tem o Encontro Sul das Fundações de Apoio, que vai ser em Florianópolis, de 16 e 17 de maio. Então, tem várias reuniões que a gente fica desenvolvendo, se reunindo, tem redes de WhatsApp, tem e-mails que a gente troca durante o ano e que a gente está constantemente tentando agregar o grupo para que a gente possa desenvolver um trabalho em prol de toda a sociedade. Coletivo, né?
Certo. Até pegando esse gancho, Clarice, eu queria que você explicasse um pouco da sua experiência enquanto vice-presidente de uma fundação, enquanto conselheira da FIOTEC, sobre a importância dessa interlocução mesmo entre as fundações, né? Esse grupo se falar, apesar das áreas de atuações serem diferentes, apesar dos portes serem diferentes, a importância dessa interlocução. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, é importante saudar quem está assistindo a gente. Olha, o Confis, enquanto unidade, né, organizacional das fundações de apoio, é extremamente importante. Eu poderia elencar basicamente por 3 razões, objetivamente falando. Primeiro, porque proporciona um espaço de troca de experiências fundamental. Né? Eu, quando estava começando, né, na fundação, nos anos de 2018, frequentava assiduamente o Colégio de Procuradores, para que você possa, para que a gente possa, né, quando você tem à disposição um grupo de representantes, de pessoas vinculadas a fundações de apoio com experiências tão diversas, é impossível você não trocar, né? É impossível você não aprender. E é importante que se chame atenção para uma coisa, porque, veja, a Fundação de Apoio, ela tem algumas características peculiares. Ela apoia pelo menos uma, né, instituição, e essa instituição, ela pode ter características distintas umas das outras, tanto ICT quanto IFES, porque a lei vale para IFES, Instituição Federal de Ensino Superior. E as IFES, elas têm características específicas. Algumas têm aspectos, né, mais voltados à inovação, outro mais às ciências humanas, um outro ainda mais ligado a aspectos tecnológicos. Então, você tem fundações de apoio além da universidade em particular, ter uma diversidade grande de assuntos para tratar do ponto de vista da formalização de contratos e convênios, o que nos obriga a, de alguma forma, ter que dialogar desde medicamentos, né, antiparasitários até grupos que trabalham com representações de coletivos, né, se a gente tiver projetos ligados às ciências sociais, ciências humanas. Então, essa diversidade, né, obriga a gente a ter que conhecer várias temáticas. E a troca nesse espaço é muito eficiente, né? Porque você pode, às vezes, estar apoiando uma instituição que é forte, que pratica ciência com atividade numa área, mas que está começando outra, e aí você precisa de informações ali, e o Confis proporciona isso. O segundo ponto é que não adianta, né? Se você olhar ao longo da história do homem, individualmente a gente não consegue quase avanços, né? A gente precisa se reunir, né? E isso é importante para que a gente se fortaleça no ponto de minimizar as nossas vicissitudes com a troca de experiências, mas também amadurecer, né? E traçar estratégias para que a gente continue avançando. E o terceiro ponto, um exemplo, né? Eu acho que é importante dar exemplo. A lei dos fundos filantrópicos, né? 13.800 de 2019. O que são os fundos filantrópicos? São os fundos que, por exemplo, um benemérito pode deixar para uma universidade. Isso acontece, né? Em outras culturas, principalmente anglo-saxônicas. Aqui a gente não tem isso com tanta não vê isso tão frequentemente. Mas a inclusão das fundações de apoio na possibilidade de gerenciar esses fundos, uma vez que eles sejam destinados a IFES e ICTs, foi, eu acho que uma conquista, né, uma presença do Confis se articulando, né, politicamente em diferentes frentes, para que a gente pudesse ter essa oportunidade. E eu acho que a nossa experiência de gerenciar recursos, por exemplo, eu trago um número aqui, em 2022 nós movimentamos as fundações todas de apoio, dentro do nosso Quem Somos, 8,7 bilhões de reais. Claramente recursos de projetos, né, em sua grande extensão. Mas isso é mais do que o valor dos recursos discricionários que as IFES receberam. Sim. Então, há que se ter, né, é representativo e revela uma experiência que a gente tem no gerenciamento de recurso para pesquisa. E isso é importante, porque é a pesquisa que traz soberania, que leva a desenvolvimento.
né? É uma cadeia onde a gente entra, eu acho que se constituindo num elo muito estratégico. A pesquisa e a inovação tecnológica, que é importantíssimo, né? Eu acho que hoje a gente tem que viver num mundo que a inovação tecnológica seja um dos grandes processos estratégicos para que o Brasil possa se desenvolver. A gente tem que buscar internamente algumas questões onde as fundações de apoio dão uma base muito forte para que isso aconteça, e a gente busca a paridade internacional para que a gente tenha, inclusive, possibilidade de desenvolver projetos também, como os outros países estão fazendo, com parcerias com instituições brasileiras. Esclareci, então, Com a certeza. importância do Confis nesse contexto, muito. Não só para as grandes, mas Sim, principalmente para as pequenas. Né? Sim, isso era até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Que a gente, até conversando com o TC1 das gravações, ele falou isso, que algumas fundações têm uma pessoa, 2 pessoas, né? Enquanto outras fundações são maiores. É uma diversidade muito grande, né? Então, por isso que eu acho que a minha pergunta para você era isso. A experiência que essa interligação traz principalmente para as fundações que são de pequeno porte, né? Que não tem, às vezes, pessoa em todas as áreas para trazer esse conhecimento que precisa, né? Então, era nesse sentido mesmo, perguntar porque são fundações de diferentes áreas e de diferentes portes, né? Eu estava no Confis do ano passado, então a gente consegue ver, né? E também ver a evolução ao longo desses anos, né? Porque eu também já tive em outros congressos e a gente vê como as fundações também estão crescendo, né? A gente tem umas que eram menores e estão caminhando, né? A gente está aumentando a profissionalização também, né? Isso é bacana de ver Uma também. coisa que você perguntou logo no início, né? O que o Confis faz durante o ano? E eu achei bem interessante essa pergunta que foi feita em relação às fundações pequenas, né? Então, essa agregação que a gente tem dos grupos de trabalhar em conjunto, de um atender a um questionamento do outro nos nossos grupos que a gente tem, nos e-mails e tudo, faz com que a gente tenha o fortalecimento das pequenas. Então, por exemplo, lá em Salvador a gente tem um exemplo disso. A Fundação Escola Politécnica é a primeira fundação do Brasil, que inclusive Peregrino falava sempre isso, né? A Fundação Escola Politécnica é a primeira fundação do Brasil. E aí, ela hoje, digamos assim, ela ficou muito concentrada nos projetos de engenharia da área da Escola Politécnica, engenharia das várias formas, né? E aí, nós lá na FAPEX, nós temos então uma pluralidade de abrangência de projetos muito grande. Então a gente vai desde artes, né, até um projeto de alto conhecimento da medicina, né? Então todos extremamente importantes, com igualdade de importância, da mesma forma. Sim. Mas a gente então também tenta ajudar a fundação que tem lá no estado da Bahia. A gente consegue fazer troca de experiências entre os grupos. Sim, né, fazer com que eles tenham talvez alguns conhecimentos, porque talvez não tenham tantos setores como a gente tem a oportunidade de ter na nossa Fundação FAPEX. Aí a gente, olha, é dessa forma, vamos fazer assim, vamos tentar fazer de outra maneira, né? Sim. E isso ajuda. Até para esclarecer, né, que o professor Antônio Fernando, ele é da FAPEX, né, que eu falei que ele era presidente do Confis, mas não citei a FAPEX, que é a fundação dele. Então, vamos falar sobre o marco das fundações de apoio, então, que é esse trabalho que o Confis está fazendo num movimento muito grande. Até a Fiotec tem a Mariana representando lá, né, esse movimento. E eu queria que vocês explicassem um pouco a opinião de vocês da importância desse novo marco, né, que vocês estão chamando de novo marco das fundações de apoio, né, isso que seria essa atualização dessa legislação, a importância desse movimento, o que se espera, assim, o que traria de novo, e quais são as perspectivas dele, o que vem por aí, o que a gente já caminhou. Tá. Eu aí vou ver com Clarissa para a gente fazer um bate-bola, né? Na realidade, o marco legal que a gente está chamando, que você chamou aqui das fundações, o novo marco legal, ele vem com a situação da gente ter a Emenda Constitucional 85, de 26 de fevereiro de 2015, que é chamado Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quer dizer, ele é de 85, né? Desculpa, de 2015. E a lei das fundações, ela é de 94. Então, quando o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação chegou,
a gente tinha várias coisas que a gente precisava adaptar nessa lei. Então ela começou a ficar sendo uma colcha de retalho de assuntos que precisavam ser trazidos nessa nova roupagem que precisava ser vestida pelas fundações de apoio para ajudar as universidades, as IFES e ICTs, né, para que elas pudessem desenvolver de forma plena todos os trabalhos que é preciso que desenvolvam seus pesquisadores, extensionistas, alunos e as outras categorias das universidades e dos institutos de ciência e tecnologia também que a gente atende. Se eu puder, então. Pode, claro, pode seguir. E olhando, né, em particular para essa nova proposta de lei de diploma legal, ela, em primeiro lugar, reúne 3 documentos, né, uma lei e 2 decretos. E isso já facilita, porque você não precisa ficar, né, lendo vários documentos distintos, que seria o 8958, o de compras, que é o 8241, e o que disciplina o 8958, que é o decreto 7423. Mais recente, se não me engano, é de 2014, o de compras. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, essa nova proposta, ela traz uma possibilidade de cara importante, que é a de comercialização de excedentes de produção de ensino e pesquisa. Né? E isso a gente tem. Em particular, eu falo, pelo meu local de fala, é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou professora de lá, e a gente tem a área de agrários muito atuante. Né? Amanhã, na semana, não lembro, semana que vem, a gente tem uma reunião porque a gente acabou de conseguir uma atualização estatutária que nos permitisse vender produtos, porque as fundações, a elas são permitidas exclusivamente vender serviços. Né? A não ser a Fiotec, que tem uma particularidade per se, né? Por conta da instituição que apoia, da Fiocruz. Então, a gente tem, né, produção, por exemplo, eu tenho um colégio técnico, eu tenho o curso de zootecnia que produz leite. Ele precisa ensinar os alunos a estimular, né, na área de bovinocultura, a produção de leite. Às vezes, as cadeias dentro da universidade podem não estar bem estabelecidas, ou às vezes elas são modificadas por evolução natural, e há um excedente de produção, e eu tenho que vender esse leite. Né? Às vezes, os alunos do colégio técnico, que tem aula de olericultura, e você produz alface, o que você faz com aquilo? Entende? Então, é importante que você tenha, em nenhum momento, isso é importante que se diga, que se esclareça. A gente produz em quantidade para competir com nenhum pequeno produtor. O objetivo é que a gente maximize, né, minimize o desperdício, o prejuízo, né, porque por mais que você distribua, às vezes essa distribuição ela não é oportunizada de maneira impessoal. Então, há várias preocupações que a gente conseguiria, de alguma forma, eliminar se a gente tivesse autorização para vender esses excedentes de produção de ensino e pesquisa. E a lei, ela traz isso como possibilidade, indistintamente, para as fundações, né, de apoio. Uma segunda modificação que eu acho que merece destaque também é em relação a uma maior eficiência no processo de compras, pela forma como a pesquisa de preço está sendo colocada ali. Né? E, principalmente, ela traz, eu acho que, além de outras pequenas contribuições, como pequenas alterações na equipe, uma definição importante de projeto de desenvolvimento institucional, porque na atual lei, né, existem algumas proibições dizendo que os recursos devam ser aplicados exclusivamente em obras laboratoriais e para aquisição de materiais, equipamentos e outros insumos diretamente relacionados às atividades de inovação e pesquisa. Mas, às vezes, por exemplo, você precisa de uma intervenção que está lá fora, que atinge não só o laboratório, mas outros grupos, e a gente sempre fica na dúvida se pode fazer ou não. Um barbará, por exemplo, um duto de alimentação de água, e você não deixa de beneficiar o laboratório por conta disso. Então, a eliminação dessa restrição, né? E além da inclusão de outras possibilidades para projetos de desenvolvimento institucional, quando o recurso não for público, são benefícios que a gente acredita que trarão grandes melhorias do ponto de vista infraestrutural para as instituições apoiadas. E, finalmente,
aí é realmente uma mudança de paradigma, de cultura, é o fato da gente ter o resultado, né, professor? Que a gente estava conversando sendo avaliado ali. pelo resultado. Além, claramente, das contas, né? A gente não quer, ninguém aqui está pedindo um salvo-conduto para gastar de qualquer maneira. A gente está querendo dizer o seguinte, será que não seria possível, além de olhar para os demonstrativos contábeis, a prestação de contas, os documentos fiscais, as movimentações financeiras, em obediência à lei da transparência, a gente também em algum momento, o órgão finalístico de controle governamental não olhar para o resultado? Sim. Será que isso não é importante, né? Seria ter as duas possibilidades de divisão, né? Então, tanto a gente ter as contas avaliadas e associado a essa avaliação das contas, a avaliação dos resultados, que é de suma importância para nós na área de pesquisa, na área de ensino, né? Porque a gente está sabendo que a gente está vivendo um novo mundo. Sim, com né? certeza. E esse novo mundo de educação, da ciência, da tecnologia e da inovação tecnológica e da neoindustrialização, como está sendo chamado hoje, né? A Nova Indústria Brasil, é um dos fatores que o governo está chamando de processo de industrialização no centro da estratégia de desenvolvimento do país. Então, isso tudo precisa ser trazido dentro dessa nova lei com possibilidades para que as fundações possam atuar de maneira legal, né? E com conforto jurídico para que a gente possa ter, então, os nossos pesquisadores atuando da melhor forma possível em prol da sociedade brasileira. Porque, veja, hoje, a gente estava até comentando, claro que há, de certa forma, uma consideração de em que extensão o objeto, né, do contrato, do convênio, foi cumprido. Mas não é só isso que a gente quer, porque você não só entrega o objeto, mas há todo um conjunto de benefícios provenientes dessa entrega, né? Eu mal comparo isso, às vezes, com algumas avaliações que a gente observa de, às vezes, obras que podem estar ok do ponto de vista financeiro contábil, mas, às vezes, há interrupções e você não entrega. E como é que fica isso, né? Pela experiência que eu tenho de olhar as fundações de apoio, a nossa capacidade de entregar resultados, e aí não só, né, o resultado, mas o tempo em que a gente faz isso, porque a gente dialoga com a iniciativa privada, que tem um outro relógio, né? O tempo que a gente faz isso é muito menor. E em alguma extensão, eu acho que é no mínimo justo, legítimo, que a gente requeira, né, esse reconhecimento, né, nesta avaliação. E no fim das contas, o resultado é o que traz o benefício para a sociedade. É né? isso, então, é lá que a gente precisa chegar. Não necessariamente você consegue atingir aquele objetivo de forma tão, né, só aquilo, tem todo uma coisa por trás, né? Então, acho que é isso que até é uma coisa que a gente está falando bastante aqui nessa temporada que a gente está fazendo, que a gente está chamando de externa, é trazer esse olhar para a Fundação de Apoio mesmo para mostrar o que a gente faz também, a importância desse trabalho, a importância dessa parceria com as fundações apoiadas, porque são resultados para a sociedade, né? Então, no fim das contas, é isso que conta. Lógico que tem toda a questão da legislação, tudo aquilo que a gente precisa seguir e demonstrar e da transparência, mas o resultado é aquilo que fica, né? Aquilo que fica é o que atinge o outro. Quem atinge o povo para quem o meu serviço se destina. Né? A gente, que é quem está nos pagando, que é imposto. Não é nem só quem está nos pagando, não é só essa importante, importância financeira, né? É uma importância social. Sim, claro, sim. Isso. A importância financeira, sem dúvida, porque vivemos num país com péssima distribuição de renda, muito rico, mas com renda muito mal distribuída. Entendo claramente que é necessário validar todo esse esforço, mas também a nossa ação social minimiza, a gente gosta de acreditar, a gente trabalha para que essa desigualdade diminua, né? Fazer a diferença, né? Trabalha para fazer uma diferença. Trabalha para fazer o país, as pessoas desse país crescerem. O país não são as paredes, não são os territórios, o país são as pessoas. As instituições são as pessoas. Então, o que você faz que chega no outro? E o conhecimento, ele
só é realmente... eu acho que ele precisa ser útil para ele ser respeitado, né? Eu não estou advogando eu não estou dizendo que a pesquisa básica não é importante, pelo amor de Deus, a minha formação é química quântica. Ela entra, a pesquisa básica entra nisso, mas o conhecimento, o que existe na natureza que não é útil, por uma mutação, é simplesmente, né, suprimido. Sim. Suprimido. Então, a nossa existência está na nossa capacidade de proporcionar algo para a sociedade. Agora, uma coisa muito importante, sabe o que é? Que as fundações de apoio não são conhecidas da sociedade. A importância das fundações de apoio não tem nenhum tipo de atingimento à sociedade. Ela não consegue. Eu, por exemplo, chego em vários lugares, em Brasília, em outros estados, o pessoal diz, você é da Fundação de Amparo. Você é o diretor da Fundação... Você é o diretor lá na Bahia, a FAPESB, né, Fundação de Amparo, que é ligada ao governo do estado, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Aí eu digo, não sou o diretor da FAPESB. E até o pessoal diz, você é o novo diretor da FAPESB, que maravilha, estamos precisando de um monte de coisa aqui. Eu digo, não, eu sou o diretor da FAPEX, e estou como presidente do Confis, e estou como diretor da FAPEX, eu sou professor da UFBA. Mas essa falta de conhecimento do que é uma fundação de apoio, da importância que uma fundação de apoio tem para a sociedade, é que a gente precisa passar em todos os níveis, governamental, político, para a sociedade de uma forma geral, entendeu? Isso eles não sabem. Eu vejo isso, já tive em várias instâncias, eu vejo esse desconhecimento é muito grande. Com certeza. Eu, enquanto jornalista, né, por formação, vejo isso também, já trabalhando na Fiotec há um tempo. Eu tenho 12 anos de Fiotec, vou fazer esse ano. Então, assim, é muito difícil, porque não tem esse conhecimento. Então, até para fazer a própria comunicação da fundação é um desafio, porque as pessoas não entendem qual é o papel da fundação, muitas vezes, né? É isso que a gente está tentando minimizar um pouquinho aqui, trazendo um pouco mais de conhecimento, por isso que a gente está trazendo TCU, Ministério Público, Fiocruz, vocês, para levar esse conhecimento para as pessoas, né? Porque falta um pouco disso também, né? Da gente divulgar isso. Pode falar. Posso, então, usar novamente uma abordagem prática, porque às vezes ajuda. Veja, muitas das vezes nós somos confundidos inadvertidamente com bancos, né? Isso é frequente, né? A fundação de apoio, ela só pode agir se houver um projeto acadêmico, né? Você tem que descrever o que você quer fazer, né? E dentro desse projeto acadêmico, ele tem que ser acompanhado de um plano de trabalho. Nesse plano de trabalho, o coordenador do projeto, a equipe responsável pela sua execução, tem que discriminar a origem dos recursos e como esses recursos serão gastos nas distintas rubricas possíveis, quais sejam obras, equipamentos, material de consumo, bolsas para servidores e para alunos, diárias e passagens, e contratação de serviço terceiro de pessoa física e jurídica. Esse documento deve ser aprovado pela instituição apoiada pelos seus conselhos deliberativos, dizendo, ok, a gente quer que vocês recebam recursos e gastem nesse formato. Só a partir, e aí cada IFES estrutura isso numa normativa interna que é cobrada pela Controladoria Geral da União. Essa normativa apresenta a tramitação, né? Esse processo administrativo constituindo desses documentos e das sucessivas aprovações, depois que você obtém pelo menos a aprovação num colegiado deliberativo superior de área, aí você está pronto para celebrar um instrumento de pactuação, seja ele um contrato, um convênio, com o financiador e com a universidade, ou a ICT, ou a IFES que você apoia, né? E ali você tem um contrato de prestação de serviços de gerenciamento desses recursos. Esses recursos são depositados numa conta de nossa titularidade e, mediante solicitação do coordenador, nós fazemos, então, as aquisições em obediência ao plano de trabalho. A gente empresta, eu costumo dizer que a gente empresta aquilo que a nossa mãe diz pra gente nunca emprestar, que é o nome. Né? Por isso, muita atenção e muito cuidado, porque as prestações de contas, elas são todas, né, sob a nossa responsabilidade. E uma vez que ficamos inadimplentes, né, por alguma razão, ficamos
comprometidos de submeter projetos, às vezes, para distintos financiadores. Então, o cuidado e o rigor, né, Antônio, que às vezes a gente tem com os coordenadores e com os financiadores, a explicando. preocupação, né? Exatamente. Que eles às vezes não entendem, dizem assim, rapaz, você está querendo dificultar a vida da gente? Não. Aí eu digo, não, rapaz, eu estou querendo dar segurança para você, para nós, para a universidade, para toda a cadeia que constitui essa situação da constituição do seu projeto, né? Da realização do seu projeto. E aí é isso que ele às vezes é mais papel, não sei o que. Não, calma. Vamos tentar diminuir o papel. Vamos tentar trazer, então, a nova Lei 8958 sobre um novo aspecto que facilite um pouco a vida da gente e que a gente possa, então, dar essa segurança com maior tranquilidade, né? A segurança jurídica, a segurança de pesquisa, a segurança para as instituições que desenvolvem o projeto de pesquisa, se responsabilizam pelo projeto de pesquisa. Essa segurança que a gente tenta fazer e, às vezes, é mal compreendido. Verdade, mas estamos caminhando, né, nisso. É um processo. É um processo, exatamente. E, professor, como é que está essa questão dessa lei, assim, como que está caminhando? Vocês já apresentaram, já teve essa discussão no Confis? Precisa de um aprofundamento, eu sei, mas como que está a tramitação aí desse processo? Dá licença, desculpa te interromper, mas acho importante a gente reconhecer a Mariana, o trabalho, né, dedicado que ela está fazendo, e do Cleiton Protásio, da FUNCERN, que está trabalhando junto com ela nisso, e com o nosso presidente, que... Tem a Mariana, o Cleiton e o Matheus, né? A Mariana é a secretária do colégio, é a advogada, secretária do Colégio de Procuradores, o Cleiton é o presidente do Colégio de Procuradores e o Matheus é o vice-presidente do Colégio de Procuradores. E esse grupo, então, tem feito um trabalho estupendo, porque é todo um trabalho de convencimento que a gente faz junto ao legislativo, para que ele conheça um pouco, tanto que quando a gente vai lá na assessoria da deputada que está fazendo a madrinha do projeto, que é a Luísa Canziani, né, que foi a presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, e que agora saiu, mas ela vai continuar sendo a madrinha do projeto, porque ela já abraçou a causa, já conhece bastante sobre o projeto. O próprio pessoal de lá, da assessoria dela, que trabalha com a gente, não conhece muitas coisas que as fundações têm, que desenvolvem, qual a importância das fundações, até para eles. Né? Outro dia eu estava no TCU e o pessoal do TCU disse assim, sim, mas o que é uma fundação de apoio? Eu digo, vocês não têm pessoas, vocês não foram formados em universidades, vocês não têm filhos em universidades? Temos. Então a fundação de apoio facilitou para que vocês tivessem uma série de projetos atendido por aqueles professores que formaram vocês e que pudessem ter a experiência que deu essa formação a vocês, essa formação acadêmica. Então a gente luta com muitas variáveis e o projeto está andando, né? Já teve uma discussão bastante longa por parte do Colégio de Procuradores, a gente sempre tenta se aprofundar mais quando tem essas reuniões, agora vai ter uma neste ano em Cuiabá, e a gente pega esse conjunto de informações que são trazidas por essas discussões no Colégio de Procuradores e vai tentando caminhar junto com o Legislativo para que a gente tenha essa nova lei aprovada dentro do menor tempo possível. Mas eu acho que tem questões políticas aí que também tem que ser trabalhadas em conjunto, não só com a parte técnica, não só com a parte científica, né? Mas eu acho que a questão política também deve ser trabalhada. Até a gente já viu isso, que a gente vai precisar mobilizar nossos deputados e senadores das bancadas dos nossos estados para tentar fazer com que eles entendam que todos precisam que as fundações de apoio estejam juntos das universidades para que as universidades possam desenvolver e crescer junto com o Brasil. Legal. Só para explicar, o Colégio de Procuradores, ele é um colégio de procuradores do Confis, né? Isso. Que é formado por advogados de algumas fundações que tem essa nomenclatura, né? A Mariana é advogada da FIOTEC, que faz parte do Colégio de Procuradores, e aí eles atuam nessa parte jurídica lá, porque nem todo mundo, a gente já fala com mais naturalidade, mas nem todo mundo conhece, né? E pra gente ir se encaminhando assim pro final, queria que, você já falou de alguns encontros que o Confis vai ter, mas tem mais alguma coisa, alguma novidade que a gente possa falar, alguma coisa que vem por aí relacionada
ao conselho, né? E também uma finalização de vocês sobre esse assunto, o que mais a gente poderia abordar aqui para finalizar, para reforçar a importância dessa discussão, desse tema aqui, desse bate-papo que a gente trouxe. Eu queria trazer também a possibilidade que nós estamos tendo da construção da nossa sede em Brasília. Né? Então, a gente assumiu a presidência do Confis em janeiro de 2023. Em seguida, nós compramos uma nova sala, vizinha à sala que a gente já tem hoje, ou seja, nós, digamos assim, consolidamos o patrimônio do Confis, e agora nós vamos trabalhar numa campanha para trazer, então, um novo projeto arquitetônico para que as duas salas sejam integradas e deem o conforto que as pessoas precisam quando vão a Brasília. Os nossos associados, nós temos 101 fundações, mas 101 fundações não significa 101 pessoas, não. Significa mais de 2.000 pessoas que podem transitar por Brasília das fundações. Às vezes vai o advogado, às vezes vai o diretor executivo, às vezes vai o superintendente, às vezes vai um próprio analista que precisa desenvolver um projeto lá com um órgão de Brasília. Então a gente quer dar esse conforto fazendo da nossa sede lá em Brasília um espaço que possa acolher todos que forem lá, das fundações de apoio e os outros também. Até a gente pensou outro dia, a gente foi no CNPq e convidou o diretor do CNPq para ele ir no Confis, e não nós irmos ao CNPq. A gente convidou o Leandro, um dia que eu fui lá no TCU, vocês fariam uma reunião no Confis? Por que não? Sim. Então, toda a auditoria de educação do TCU poderia ir ao Confis, a partir do momento que a gente tivesse esse espaço que pudesse abrigar essas pessoas com mais tranquilidade. Reforça, né? Ter um local reforça isso. Aquela importância daquela entidade. Isso. É isso. Bom, finalizando, eu acho que eu gostaria de convidar as pessoas a visitarem os portais, os sites das fundações de apoio. Né? Se você está vinculado a alguma IFES, alguma ICT e ainda não conhece, não sabe o que é, vai lá. Se não quiser ir lá, pega o seu celular, entra na página, olha. Né? A gente olha tanta coisa, às vezes, menos relevante. Se faça uma mínima cultura, estabelece um primeiro contato, vai atrás, né? Porque, veja, a gente observa que o ingresso, eu falo em particular das universidades, né? A procura pelas universidades tem caído, né? A universidade é um local onde você encontra informação qualificada. Você não pode encontrar na universidade o mesmo tipo de informação que você encontra fora. É um local de informação qualificada. Claramente, às vezes, você vai levar um pouco mais de tempo numa leitura, talvez não tão rápida, né? Numa comunicação não tão imediata, mas é uma comunicação relevante, é uma informação relevante. Então, olha, visita o portal, temos ouvidoria, a gente tira dúvidas da sua fundação, de outras fundações do seu estado. Em suma, se você, em particular, se você é público, né? Atendido por essa fundação. E aí o público atendido não pensem em vocês que são somente servidores, que são coordenadores ou membros de equipe do projeto, porque nós contratamos seletistas para trabalhar em projetos, né? Então, administradores, às vezes farmacêuticos, depende da natureza do projeto, né? Então, considere uma visita regular ao portal de uma fundação de apoio próxima de você como uma fonte de informação, inclusive para que você possa saber das oportunidades de trabalho, né? Porque nós estamos no jogo. E às vezes é uma vacina que você toma que você não sabe que tem o envolvimento da fundação de apoio, né? Então nem é só uma questão, então qualquer usuário aí de saúde pode ser. Uma coisa importante também que eu gostaria de, aproveitando já que estamos encaminhando para o final, né, de dizer que eu sou pesquisador da Universidade Federal da Bahia e professor. E eu estava vendo lá, eu estava conversando inclusive hoje no nosso espaço de almoço, né, o quanto foi importante para mim durante toda a minha vida de pesquisador a Fundação de Apoio. O professor Olival, que é o diretor científico do CNPq, ele fez um discurso na abertura do congresso do Confis no final do ano, onde ele disse: olha, eu conheço o laboratório de Antônio Fernando e eu sei que é um dos mais equipados do Brasil relacionados à geoquímica do petróleo, né? Mas eu só tenho esse laboratório, nós só temos o nosso grupo
porque nós tivemos uma fundação de apoio para estar ao nosso lado, nos apoiando, para a gente fazer uma série de ações, desenvolver uma série de ações e de pesquisas que puderam ser depois recompensadas e reconhecidas tanto pelos órgãos financiadores como pela universidade e pela sociedade de uma forma geral. É importante mesmo a gente reforçar isso. E é isso que a gente está fazendo aqui ao longo desses programas, trazendo um pouquinho desse universo das fundações de apoio para esclarecer para vocês. E, como a Clarissa disse, entrem nos sites, procurem as informações, rede social. E aqui no nosso podcast também a gente vai trazer bastante dessas informações. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de vocês, por se disponibilizarem a virem aqui. E obrigado a vocês que assistiram a gente até agora. Até a próxima.